Amani era uma mulher feia e repulsiva, cuja única esperança de felicidade era sua miserável obsessão por meias. Tudo isso mudou quando ele ajudou uma garota emo deprimida a descobrir as alegrias de bater palmas, e agora ela não se cansa disso. O primeiro encontro deles aconteceu em seu caminho de volta da escola, em uma noite particularmente chuvosa, quando ele notou Sheena sentada em um balanço no parquinho, sem um guarda-chuva. Sua primeira intenção foi ignorá-la, mas ele acabou mudando de ideia e foi oferecer a ela seu guarda-chuva antes de continuar seu caminho. No dia seguinte, na escola, o melhor amigo de Amani, Itsuki, percebeu que ele estava espirrando e perguntou se ele estava resfriado. Então ele admitiu que tinha voltado para casa debaixo de chuva forte após emprestar seu guarda-chuva para alguém, fazendo Itsuki chamá-lo de idiota apaixonado. No entanto, Amani não conseguia parar de pensar em como Sheena parecia triste e deprimida, sentada sozinha no parquinho. No momento seguinte, ele ouviu a voz dela do lado de fora da sala de aula, e quando olhou naquela direção, viu-a conversando com alguns alunos. Ver o sorriso no rosto dela fez com que ele concluísse que era impossível ela estar deprimida, já que era o anjo da escola. Sheena havia ganhado esse nome porque era excepcionalmente boa em tudo que fazia, seja estudando ou em atividades extracurriculares. Mais tarde naquele dia, quando Amani chegou em casa, encontrou Sheena esperando do lado de fora da sua porta, pois ela tinha vindo devolver seu guarda-chuva. Assim que ele se aproximou dela, ela percebeu que ele estava doente e tentou se desculpar, mas ele a dispensou. Ele pegou de volta seu guarda-chuva e tentou entrar em seu apartamento. Infelizmente, sua falsa bravata o traiu, e ele quase desmaiou bem na frente dela. Sheena rapidamente o segurou e insistiu em ficar para cuidar dele, já que culpava a si mesma pela doença dele. No momento em que ela abriu a porta do apartamento dele, ficou surpresa ao ver que estava mais sujo que um chiqueiro. Ela então pediu para ele entrar sozinho e esperar por ela enquanto ela ia até a casa dela se trocar. Para sua surpresa, ela não desceu de elevador. Em vez disso, ela correu para o apartamento ao lado do dele. Quando Amani acordou mais tarde, Sheena pediu para ele medir a temperatura. Mas assim que ele levantou a camisa, ela virou o rosto, acusando-o de seduzi-la com seus braços de aço. Pouco depois, ela voltou com alguma comida e serviu um prato para ele, após ele lhe contar sua temperatura. Antes de começar a comer, ele admitiu que estava surpreso por ela não ser outra Sakura. Então Sheena explicou que isso era necessário, já que ela morava sozinha. Quando provou a comida, disse que tinha o gosto dos seus sonhos de infância, mas ela estava sendo humilde. Após a refeição, ele perguntou se ela havia ficado na chuva porque tinha brigado com seu namorado. No entanto, ela afirmou que não tinha namorado e não planejava ter um, o que ele achou estranho. Ele apontou que alguém tão popular como ela deveria ter um namorado ou dois, mas Sheena disse que não era uma vadia desesperada que saía com mais de um cara. Então, ele pediu desculpas por suas suposições tolas. Em resposta, Sheena pediu desculpas por ser a causa do resfriado dele, mas ele disse a ela para não se sentir culpada por isso. Ele afirmou que não era tão desprezível quanto Gru para guardar algo assim contra o anjo da escola. Sheena imediatamente o informou que não gostava de ser chamada por esse nome, mas ele apenas sorriu. Na manhã seguinte, Itsuki notou que Amani estava muito melhor e aconselhou-o a limpar a sua bagunça de quarto antes que levasse a uma infestação de ratos. Mais tarde naquela noite, ele estava em sua varanda bebendo uma gelatina quando Sheena o viu e disse que ele precisava de mais nutrientes. Imediatamente, ela estava na porta dele oferecendo-lhe um recipiente de comida que afirmou serem sobras do jantar dela. Ela também lhe disse que ver como ele vivia como um desleixado patético a fazia sentir-se mal, então estava determinada a garantir que ele comesse bem e mudasse seu estilo de vida. Na manhã seguinte, ele devolveu o recipiente e ficou surpreso quando ela lhe deu outro, que ele tentou recusar. Sheena insistiu que ele pegasse, dizendo que sempre fazia demais e estava feliz em compartilhar com ele, já que ele estava a caminho de se tornar o gêmeo de Brooke, então ele a agradeceu e aceitou. Nas semanas seguintes, Sheena dava a Amani um recipiente de comida todos os dias. E um dia, enquanto ele estava na aula, Itsuki apontou que ele parecia mais saudável. Amani disse que foi forçado a mudar as coisas, mas não contou a ele sobre o acordo com Sheena, já que queria manter isso em segredo. Alguns dias depois, Sheena bateu na porta de Amani para pegar seu recipiente de comida, mas ouviu um som alto de batida. Quando ele abriu a porta de joelhos, ela perguntou por que ele estava nessa posição, e ele disse que foi porque tinha tropeçado. Depois que ele explicou o que estava tentando arrumar, ela se ofereceu para ajudá-lo, já que era óbvio que ele não era bom nisso. Amani concordou, então começaram a trabalhar imediatamente e ela o instruiu sobre como fazer as coisas. No entanto, quando ela tentou limpar o ar-condicionado, escorregou em uma camisa que estava no chão. Amani rapidamente agiu como uma almofada humana para evitar que ela se machucasse na queda, mas em vez de agradecê-lo, ela o repreendeu por deixar coisas espalhadas. Depois que ele se desculpou, eles continuaram com a limpeza. E quando terminaram, era tarde demais para fazer compras de mantimentos. Então, ele pediu uma pizza. Depois da refeição, Sheena decidiu ir embora, mas antes de sair, ele perguntou o que ela ganhava cozinhando para ele, ao que ela simplesmente respondeu que, além de gostar de cozinhar, não gostava de vê-lo doente.
Alguns dias depois, ele a encontrou sentada debaixo de uma árvore no parque. Então perguntou o que ela estava fazendo lá em vez de ir para casa. China admitiu que se machucou após tentar resgatar um gato preso na árvore. Amani então foi buscar alguns materiais de primeiros socorros e, quando voltou, pediu a ela para tirar a meia calça, até oferecendo-lhe a jaqueta para que ela pudesse cobrir as coxas enquanto ele tratava o ferimento. Depois de envolver o tornozelo dela em uma compressa fria, ele deu a ela sua calça de ginástica para usar por baixo da saia. Ele também ofereceu seu moletom para que ela não fosse reconhecida por outros enquanto ele a levava para casa nas costas. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Itsuki provocou Amani por estar de shorts, mas ele não se importou e simplesmente disse que tinha deixado a roupa em casa. Enquanto conversavam, ouviram algumas garotas gritando e chamando por Kadowaki, seu colega de classe, que era apelidado de príncipe da turma. Itsuki comentou sobre sua popularidade, mas Amani achava que ele não era. E foi quando percebeu China olhando para ele. Ele rapidamente desviou o olhar quando ela sorriu para ele, mas os outros garotos, com um caso grave de delírio, começaram a discutir entre si, dizendo que ela tinha sorrido para eles. Naquela noite, ela trouxe de volta as coisas dele junto com um recipiente de comida e ele a provocou chamando-a de Bad Pro Max. China disse a ele que não entendia por que os garotos sempre reagiam daquela forma. Então ele explicou que era porque ela era bonita e popular, assim como Kadowaki. Isso a fez perguntar por que ele ainda não tinha caído por ela, como todos os outros garotos na escola. Então ele disse a ela que, ao contrário de sua testa de para-brisa, ele preferia uma mulher alta com um bom par de proporções chamativas. Então China propôs que eles dividissem as contas de comida e se ofereceu para ir à casa dele todos os dias para cozinhar. E claro, ele concordou, mas perguntou se ela não estava com medo de que ele agisse de maneira suspeita. Ela, no entanto, disse a ele que estava acostumada a lidar com bolas e garantiria que daria umas amassadas nas dele se ele tentasse algo. Certa noite, após o jantar, Amani tinha acabado de limpar a louça quando percebeu China corrigindo as provas do teste que eles tinham feito mais cedo naquele dia. Ele perguntou qual foi a nota dela e ela respondeu que, enquanto a redação estivesse boa, a nota seria perfeita. Isso não era surpreendente, já que ela sempre estava no topo da turma. No entanto, ele ficou surpreso ao ouvir que ela já tinha terminado de ler o currículo do próximo ano. Quando ela destacou que ele tinha boas notas, ele afirmou que manter boas notas era uma condição que ele precisava cumprir para poder morar sozinho. Quando China arrumou suas coisas e começou a sair do apartamento, Amani percebeu que ela tinha deixado cair sua carteirinha da escola. Ele a pegou e devolveu para ela. Antes que ela saísse do apartamento, porém, assim que a porta se fechou, ele pensou no que fazer para o aniversário dela. Ele tinha percebido pela identidade dela que seu aniversário seria em 4 dias. Então, no dia seguinte, quando ela veio cozinhar, ele perguntou se havia algo que ela queria, sem deixar claro o motivo da pergunta. China disse que queria uma nova pedra de amolar, o que o fez questionar se ela era uma estudante do ensino médio ou uma velha presa no corpo de uma adolescente. No caminho de volta da escola, no dia seguinte, ele perguntou a Chitose, a namorada de Itsuki, que tipo de presente poderia comprar para uma garota que não era sua namorada, e ela sugeriu que ele comprasse um bicho de pelúcia. Amani achou que seria embaraçoso se ele fosse até o balcão com um bicho de pelúcia. Mas Chitose disse para ele não ser covarde, então ele pediu que ela o acompanhasse quando fosse às compras. 2 dias depois, Amani presenteou China com os presentes que ele tinha comprado, mas ela recusou dizendo que não comemorava aniversários. Então ele disse para ela aceitar como um símbolo de sua gratidão por tudo o que ela tinha feito por ele até agora. China abriu a caixa embrulhada e agradeceu a ele pelo creme para as mãos, mas quando ela tirou o ursinho de pelúcia, ele ficou um pouco envergonhado, então disse que ela poderia jogá-lo fora se não gostasse. Surpreendentemente, ela disse a ele que iria conservar o presente dele enquanto o abraçava e admitiu que nunca tinha recebido um presente assim. Ela explicou que nunca contou a ninguém sobre seu aniversário porque odiava comemorá-lo e sempre se sentia estranha quando um desconhecido lhe dava presentes. No entanto, ela agradeceu pelo presente atencioso, deixando-o sem palavras enquanto lutava para não lhe dar um tapinha na cabeça por achar que ela estava muito fofa. Alguns dias depois, a mãe de Amani veio visitá-lo inesperadamente, e ele tentou fazê-la ir embora porque não queria que ela soubesse que China estava escondida dentro do quarto dele. Infelizmente, ser rude com ela não funcionou, porque ela já estava acostumada com sua atitude, e quando ela tentou entrar em seu quarto, ele bloqueou o caminho com o corpo dizendo que não queria que ela bisbilhotasse. Isso apenas aumentou sua curiosidade, então ela passou por ele e abriu a porta antes que ele pudesse detê-la. No entanto, ela parou no momento em que avistou China adormecida ao lado da cama. Amani ficou igualmente surpreso ao ver China dormindo, mas não pôde se deter nisso, pois sua mãe começou a falar sobre como China era fofa, dizendo que ele tinha ganhado na loteria por conseguir uma namorada como ela. Ele disse que China não era sua namorada, mas ela não acreditou nele e apontou que um cara não permitiria que uma garota de quem não gosta entrasse em seu quarto. Amani manteve sua posição, dizendo que os únicos sentimentos que tinha por China eram de amizade e implorou para que sua mãe se concentrasse no trabalho dela em vez de tentar bancar o cupido. Ele disse que o medidor de amor dela estava totalmente errado porque China nunca pensaria em um perdedor inspirado em Cosmimash, como ele como mais do que um amigo.
Naquele momento, Sheena acordou e olhou na direção deles. Então Amani tentou explicar a situação para ela. No entanto, sua mãe foi até Sheena e se apresentou antes de perguntar qual era o nome dela. Sheena disse seu nome e explicou que não era namorada de Amani quando percebeu que a mãe dele continuava a chamá-la de namorada. Isso apenas fez a mãe dele supor que as coisas ainda estavam se desenvolvendo entre os dois e ela pediu desculpas por ter interrompido seu momento íntimo. Eventualmente, eles se mudaram para a sala de estar e conseguiram fazê-la entender o relacionamento deles enquanto ela tomava café. A mãe dele agradeceu a Sheena por cuidar de seu filho idiota e incompetente e aconselhou-a a tentar algo se gostasse dele, porque ele era um tolo insensível demais para tomar uma iniciativa por conta própria. Amani repreendeu sua mãe por chamá-lo de covarde sem talento e pediu para ela ir para casa. Então, ela se levantou para ir embora. No entanto, chamou Sheena de lado e anotou seu contato. Depois que ela saiu, Amani pediu desculpas a Sheena pelo comportamento da mãe dele, mas ela disse que não se importava porque gostava de como a mãe dele o mimava. Amani argumentou que sua mãe era intrometida e irritante, mas Sheena disse que não via nada de errado no comportamento dela, já que ela era sua mãe. Ela então revelou que gostou de como sua mãe a chamou pelo nome, Mahiru, afirmando que seus pais nunca tinham feito isso, o que o surpreendeu. Isso o motivou a chamá-la pelo nome, e ela o surpreendeu ao dizer o nome dele também. No final, eles concordaram em usar os primeiros nomes um do outro quando estivessem sozinhos. Ela então tentou devolver a chave extra que ele lhe havia dado quando a mãe dele apareceu, mas ele pediu que ela a mantivesse. Na semana seguinte, na escola, os resultados do teste foram divulgados e, como de costume, Sheena ficou em primeiro lugar. Então, Amani decidiu recompensá-la. Naquela noite, quando Sheena abriu a geladeira dele, ficou surpresa ao ver um bolo lá dentro. Então, ela perguntou por que ele o comprou. Ele disse a ela que havia comprado para comemorar o fato de ela ter ficado em primeiro lugar na turma. Sheena tentou argumentar que não havia nada de especial, já que ela sempre ficava em primeiro. Mas ele disse para ela aceitar aquilo como recompensa por todo o seu trabalho duro e esforço. Quando ela comeu um pedaço do bolo, percebeu que Amani a estava observando e assumiu que era porque ele queria provar também. Sem pensar, ela deu um pedaço para ele, fazendo com que ele pegasse o garfo e fizesse o mesmo por ela. A reação dela após comer o bolo fez com que ele explicasse que, se ela oferecesse comida para alguém aleatoriamente, a pessoa presumiria que ela tinha sentimentos por ela. Então, ela pediu desculpas. No dia seguinte, Amani foi comprar algumas coisas no supermercado e, no caminho de volta, encontrou Sheena. Ele disse que queria cozinhar o almoço para eles, mas como Sheena tinha o mesmo nível de confiança nas habilidades culinárias dele que eu tenho no meu ex-traidor, ela insistiu em supervisioná-lo. Quando ele terminou de preparar seus legumes salteados e omelete, estava ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Ele apresentou isso a Sheena, que deu uma mordida no suposto omelete e disse que era tão delicioso quanto um pedaço de papelão. Foi então que ele lembrou que não havia colocado nenhum tempero. E ela apontou que mexer muito o ovo havia transformado em ovos mexidos. Amani se sentiu mal por ter falhado em sua primeira tentativa, mas Sheena o animou e ofereceu-lhe o prato de omelete que ela tinha feito como exemplo. Ela também prometeu deixá-lo ajudá-la na cozinha de vez em quando para que ele não se sentisse completamente inútil. Dias depois, Chitose convenceu Amani a dar uma festa de véspera de Natal em seu apartamento porque ela sabia que ele estaria sozinho. Quando ele chegou em casa naquele dia, ele contou a Sheena sobre isso e a convidou para passar o dia de Natal com ele, já que ela não tinha nada para fazer. Sheena concordou com a condição de que ele ensinasse ela a jogar videogames, já que ela nunca tinha jogado antes, e ele disse sim. Na véspera de Natal, durante a festa, Amani reclamou de Chitose e Itsuki estarem aconchegados nos braços um do outro. Chitose disse para ele parar de agir como um garoto ciumento, só porque ninguém queria namorar um perdedor virgem como ele. Enquanto estavam conversando, ela mencionou o fato de que Sheena tinha recusado todos os garotos que a convidaram para sair, e disse que se sentia mal por eles. Assim que Amani disse que não se importava, Chitose foi distraída pela neve caindo lá fora e arrastou Itsuki para a varanda. De repente, ela soltou um grito assustado, e quando Amani foi investigar, ele descobriu que seus amigos tinham visto Sheena, que também estava na sua varanda. Desde que o segredo de que Sheena era vizinha de Amani foi revelado, ela veio e eles explicaram seu relacionamento para Chitose e Itsuki. No entanto, os dois acharam estranho que não tivessem sentimentos românticos um pelo outro, apesar de passarem tanto tempo juntos. Itsuki disse que entendia se Sheena não se interessasse pelo amigo feio dele, mas não conseguia entender o fato de que Amani ainda não tinha tentado se aproximar dela, já que ela era uma gata total. Sheena assegurou-lhes que eram apenas amigos, e Amani acrescentou que nunca tiraria vantagem de Sheena como um porco cultural sem vergonha. Indo adiante, eles fizeram Itsuki e Chitose prometerem nunca contar a ninguém na escola sobre o arranjo deles. Chitose disse a Amani que, mesmo que ela contasse a alguém, eles a internariam em Arkham imediatamente porque ninguém acreditaria nela. Ela então começou a surtar de admiração por Sheena antes de perguntar se queria ser amiga dela. Amani avisou Sheena para não se tornar amiga da desequilibrada, mas ela ignorou o conselho dele e aceitou a oferta de Chitose. Itsuki também disse a Sheena que, se ela tivesse alguma dúvida sobre Sheena, ele ficaria feliz em respondê-la, já que eram melhores amigos. Depois que os amigos dele foram embora, Amani pediu desculpas a Sheena por envolvê-la com eles.
Ela disse que não se importava e que era bom conhecer pessoas, já que não tinha muitos amigos.